Olá, eu vou falar para vocês, sobre o conteúdo de biologia molecular utilizando esse mapa conceitual. E a pergunta focal que eu desenvolvi toda essa aula está nessa pergunta aqui: o que entender sobre o DNA? Né? É, então, eu devo entender que no DNA é onde está presente todos os genes, né? Todo organismo, tanto o eucarioto como o procarioto, está. O seu DNA é a base da informação para toda a atividade que acontece dentro da célula. Eu devo entender também que essa molécula, de DNA, junto com proteínas, né, especificamente as histonas, como vocês estão vendo aqui, formam os nucleossomos. E esses nucleossomos, quando ele está muito condensado, muito enrolados, ele forma os cromossomos. E essa estrutura aqui de cromossomos é importante para quando a célula vai se dividir, né? E aqui mudando para o outro lado, né, a, eu devo entender que essa molécula de DNA ela se replica, né? Só que existem algumas informações a respeito dessa replicação, como essa replicação ela é semi-conservativa, né? Sempre uma fita molde parental vai permanecer, ela não vai se desfazer. E a outra fita, né, nova, fita, vamos dizer assim, fita filha, né, nova, ela vai ser sintetizada, né? Por isso que a gente chama de semi-conservativa. O sentido de síntese, né, o sentido da formação da nova fita é 5 linhas, 3 linhas. Sempre a enzima vai colocar o novos nucleotídeos nessa direção aqui, especificamente na extremidade 3 linhas. E aí quem participa dessa replicação? Então, a gente sabe, né, que nessa replicação participam muitas enzimas. Como vocês estão vendo aqui abaixo, né, existe a enzima primase, ela é responsável aí por sintetizar o primer, né, que é a sequência de RNA, onde vai favorecer o encaixe, né, favorecer que a DNA polimerase ela comece a sintetizar nova fita de DNA, né? Nesse processo de replicação, é importante também que participe a enzima helicase. Essa enzima helicase ela é responsável por separar a fita, né, original de DNA, né, especificamente aí nas pontes de hidrogênio. Então ela tem essa função, separar as fitas de DNA original. À medida que essa helicase vai avançando, vai causando torções no DNA e precisa da atuação de outra enzima, que é justamente a topoisomerase. Ela é responsável por desfazer essas torções causadas pela helicase, né, pela atuação da helicase. Então, a topoisomerase ela faz isso, ela corta os pedaços de DNA e favorece aí que a DNA polimerase, né, ela avance o processo de replicação. Esses pedaços vai ser ligado por outra enzima, que é a DNA ligase, né? Essa ligase aqui também participa de outros processos, né, como a ligação dos fragmentos de Okazaki, né? Ela também vai ligar as quebras que existem dentro do DNA, né? Nesse processo de síntese, ela vai participar. E em outros momentos. Aqui eu coloquei embaixo, tanto em eucariotos como procariotos existem mais de 5 tipos de DNA. Só em procariotos, como especificamente na Escherichia coli, que é a bactéria mais estudada, existem 5 tipos de DNA polimerase. Já nos eucariotos, né, tem
DNA polimerase alfa, ômega, sigma e outras DNAs polimerase. É importante desse processo. Então, existe muitas DNA polimerase. Esse processo de replicação ele deve ser bem fiel, né? Tem uma fidelidade muito grande. Então, não pode existir erros. E se existir erros, né, esses erros devem ser reparados, né? São enzimas aí que são responsáveis por para corrigir esses erros. Alguns erros que a gente pode encontrar, né, já estudados no DNA, são os dímeros de pirimidina, que é causado pela luz ultravioleta. E quem corrige esses erros é a fotólise, né, a enzima fotólise. Outro erro que a gente encontra são bases nitrogenadas. Outro erro nas bases nitrogenadas, né, que é causado pela hidrólise. Por exemplo, quando a citosina ela é hidrolisada e formando a uracila, né? Então, esse erro deve ser reparado também. Uma enzima responsável aí por fazer esse reparo. E outro é o mau pareamento de base, né? Quando a DNA polimerase ela coloca uma base incorreta no lugar que era para ser uma base correta, né? E aí as enzimas vão lá e faz esse processo de correção. Aqui são somente alguns, né? Existem muitos outros erros que acontecem, né, durante a replicação e também na vida, no ambiente natural ou quando agentes externos, né, agem sobre o DNA que precisa ser reparado. E a gente também deve entender sobre o DNA que essa molécula ela também serve para transcrição. O que é isso? Que o código, né, que existe no DNA, especificamente os genes, falando dos genes, eles precisam ser transcritos, né, para outros processos, né, ser transformado em outras moléculas. E quem transcreve? Quem é responsável por essa transcrição? É a RNA polimerase. Lembrando que existem muitos tipos de RNA polimerase, né? O RNA polimerase ela pode sintetizar o RNA mensageiro, né, leva uma mensagem para o ribossomos, ou ele pode sintetizar RNAs que não é codificado, vai servir somente como moléculas estruturais, né, que vai utilizar vai participar de outros processos, né, dentro da célula, como os microRNAs, como os RNAs transportadores, como os RNAs ribossômicos e entre outros. Já esse aqui, RNA mensageiro, ele vai carregar uma mensagem e é ele que vai ser traduzido, né? E para que aconteça essa tradução, ele vai ter que sofrer um processamento. Esse processamento nos procariotos não é mais simples, né? Ou talvez não aconteça, porque à medida que o DNA vai sendo transcrito, né? Logo ele vai ser traduzido pelos ribossomos, porque dentro de um procarioto só não tem compartimentos, né? Como nos eucariotos. Então ele vai ser traduzido logo rapidamente para formar uma proteína, certo? Já no eucarioto, ele vai passar por uma etapa de processamento maior. Com uma célula eucariótica, a gente sabe que existe muitos compartimentos, né? Compartimento do núcleo, compartimento outras organelas, né, que são membranosas e precisam aí de sinalizações para que essa mensagem possa chegar até lá. E para sair do núcleo, esse RNA mensageiro ele precisa também de sinalização para chegar lá no citoplasma e não ser destruído. Então, aqui eu coloquei três
processos gerais que acontecem com esse RNA mensageiro. É a adição do cap5 linha, né, pela RNA guaniltransferase, que adiciona essa cap5 linha, e também, né, a adição da cauda poliar, né, que é adicionada pela poliar polimerase, né. Esses dois aqui, ele vai servir tanto como sinalizador de que o RNA vai servir como proteção para o RNA mensageiro, e essa cauda aqui, cauda poliar, vai servir como tanto para proteção como reconhecimento de que o RNA está maduro e como, né, reconhecimento para a célula não destruir ele. Isso, certo? No eucarioto também, ele vai sofrer o splice, né, que é a retirada dos intros e a união dos exos. Os intros é aquelas partes do DNA que naquele momento não vai servir, né? E é isso. Espero ter ajudado.